sua. Quanto tempo tenho? Pastora Diva, nós terminamos o chá lá para 5h40, 5h45, Okay. e se não der tempo de fazer mais nada, nós ficamos com a palavra. Toda prioridade com a palavra. Não precise correr. Nós queremos apenas receber o que o Senhor trouxe para ti nessa tarde, para as nossas vidas. Amém, amém. Glória ao Senhor. Eu quero começar a falar, é a primeira vez que eu estou participando e fico às vezes um pouco tensa, porque não tenho assim muito conhecimento mas conheço o meu Senhor, conheço a Deus, o meu Salvador, e conheço o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele foi nos dado gratuitamente. E Isaías, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele, o Espírito Santo, é o mais amado amigo, o mais íntimo, o mais real que podemos conhecer neste mundo. E o Espírito Santo é a pessoa que podemos nos dirigir a ele, falar. E você, não sei se você conhece, eu creio que muitas que estão participando conhecem já o Espírito Santo. Talvez tenha alguém que ainda não conhece. Se tiver alguém que não conhece o Espírito Santo de Deus, precisa conhecer. Quem é o Espírito Santo? Deus está nos céus. Deus Filho está nos céus. Mas o Espírito Santo está na terra. Aleluia. Deus Pai, ele veio para fazer a obra através do Filho, que é Jesus Cristo, aquele que foi ressuscitado, o Filho Jesus Cristo, o Filho que veio e continua fazendo a sua obra. Mas no momento em que o Espírito Santo for para o céu, ele vai levar os remidos do Senhor em sua companhia. É o arrebatamento, e nós seremos arrebatados com ele, para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Eu creio em Deus, eu estarei lá. E ele tem uma personalidade, o Espírito Santo. E é preciso nós compreendermos quem é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa, e eu posso explicar de uma maneira assim que você possa entender. O que faz de mim uma pessoa? Eu pergunto, o que faz de mim uma pessoa? O meu corpo físico? Não. Penso que não. Quando você vai a um enterro, você está vendo um corpo morto deitado num caixão. Você não está vendo ali uma pessoa, está vendo um corpo no caixão. E é preciso compreender que o que faz a pessoa não é o corpo, e sim o que sai do corpo. As emoções, a vontade, o intelecto, o sentimento, isso é o que torna você ter personalidade. Isto é, você está dentro do seu corpo. O Espírito Santo é uma pessoa. Assim, ele pode sentir, compreender, responder, e ele fica magoado, ele fica triste, ele pode amar, pode ficar, assim, muito triste quando nós não falamos com ele. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Aleluia. O Pai, aleluia. O Espírito Santo de Deus, Pai, e o Espírito de Deus, Filho, ele é o poder da Trindade. Glória ao Espírito Santo, glória a Jesus, glória ao Deus Todo-Poderoso. Qual a sua tarefa?
A tarefa do Espírito Santo é reforçar o mandamento do Pai, o desempenho do Filho. Deus, o Pai, é quem dá ordem. Aquele que diz haja, aquele que diz haja. Desde o início, Deus, quem dá as ordens, é Deus. Deus Filho, que realiza as ordens do Pai. Quando Deus Pai disse haja luz, Deus Filho veio e cumpriu esta ordem. A seguir, Deus Espírito Santo veio e trouxe a luz. Aleluia. Para você compreender melhor, eu quero dizer assim, uma explicação que eu entendo. Se eu lhe pedisse, por favor, acenda a luz, são 3 forças que estariam envolvidas. Primeiro, eu daria a ordem. Você apertaria o interruptor. E quem traz ou fornece a luz não sou eu e nem você. É o poder da eletricidade que produz a luz. E o Espírito Santo é o poder de Deus. Aleluia. Ele é quem processa a ação do Filho. É uma pessoa, por isso ele tem emoções que são expressas de maneira individual na Trindade. Em Efésios 2:18 diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Nós temos contato com o Pai e com o Filho, pelo Espírito Santo. E ele tem comunhão comigo, glória a Deus, e com você. E é ele quem te ajuda nas orações, para falar com o Pai, com o Filho, em nome de Jesus. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós, às vezes, não sabemos como orar, mas ele é que intercede por nós. Eu estava precisando de algo, então eu falo assim, eu chamo ao Espírito Santo para me ajudar a orar, para me ajudar a pedir ao Pai aquilo que eu preciso, como está escrito em João 15:7, que diz assim, se a minha palavra estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo que quiser, e vos será feito por meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, eu tenho muitas experiências com Deus através do Espírito Santo. Quantas maravilhas em toda a minha vida, que vou já fazer 70 anos, mas o Senhor me ensinou uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E Ele é quem intercede por nós a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. E nós temos um contato direto. Quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, quando você tem uma comunhão, é muito, muito maravilhoso quando nós temos essa comunhão direta com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos uma comunhão com o Pai através do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os nossos corações, sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele é maravilhoso, precioso, santo, e você diz assim, precioso Espírito Santo, vem me ajudar, vem me ensinar a orar como convém, e ele nos assiste. A Bíblia diz que ele nos assiste em nossas fraquezas, em nossos problemas, e ele quem nos assiste e nos
ajuda a falarmos com o Pai Celestial, a falarmos com Jesus, é Ele que nos ajuda a adorar ao Senhor, é Ele que fala conosco. Hoje pela manhã estava eu varrendo ali minha varanda e o Espírito Santo falou comigo: você chama uma pessoa, uma irmã, chama ela agora. E eu continuei varrendo e o Espírito Santo me dizia assim: tem que ser agora. E depois eu até fiquei assim, temerosa, falei, meu Deus, é um horário que ela deve estar trabalhando, indo para o trabalho, mas aí o Espírito Santo falou comigo, tem que ser agora. E eu depois entendi, quando falei com ela, entendi que teria que ser aquela hora mesmo, que ela já estava pronta e já tinha chamado o Uber para ir para o trabalho. Então, teria que ser aquela hora, não podia ser depois, porque iria pegar o Uber e ia para o trabalho. E assim acontece conosco. O Espírito Santo fala conosco. Nós temos que estar atentos para ouvir quando o Espírito Santo fala conosco. E eu fico maravilhada quando o Espírito Santo fala. Hoje pela manhã eu chegava assim a tremer de tanta alegria do Espírito, quando ele falou comigo, e eu chamei esta pessoa, e ela já entendeu, e nós falamos, eu entreguei a mensagem que o Senhor teria que dar para ela, e foi maravilhoso. E eu creio que não é diferente com todas as irmãs. O Espírito Santo fala. Se você ainda não conhece o Espírito Santo de Deus, não conhece, não tem comunhão, nós temos que ter uma comunhão estreita com o Espírito Santo. Nós temos que ter um contato direto. Comunhão, irmãs, não é você ficar pedindo isto ou aquilo, ficar orando para fulano, para outro, para alguém. Não, comunhão é adoração, é ficar ali um momento a sós com o Espírito Santo, adorando ao Espírito Santo, sentindo a presença dele. É comunhão, comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. É quando nós sentimos que ele está ali junto de nós e nós podemos falar com ele e também ouvi-lo. E nós podemos ouvi-lo quando ele quer falar conosco, e eu me sinto assim tão agraciada, tão maravilhada quando o Espírito Santo fala comigo. Aleluia. E é gostoso quando nós sentimos que o Espírito Santo está junto de nós, porque ali nós sabemos que Deus pode nos atender, nos ouvir, porque está escrito na palavra que se nós estivermos ligados com o Pai, ele vai nos ouvir e nos atender. Irmãos, quando José, ele estava lá no Egito, que Faraó falou com José, e Faraó reconheceu que o Espírito Santo de Deus é o que estava com José. E aí Faraó ficou assim maravilhado com as palavras de José. E quem era que conduzia a vida de José? Era o Espírito Santo, porque se nós deixarmos que o Espírito Santo nos direciona, nos conduz a nossa vida, irmãos, é muito mais fácil. Nós não somos livres de nada nesta terra, somos humanos e vivemos num mundo conturbado, mas nós temos a comunhão com os céus. Nós temos aquela comunhão estreita com os céus. E quando oramos, nós sentimos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo junto em nossas vidas. E o Espírito Santo assiste às nossas orações, e os anjos vêm e levam as nossas orações diante do trono de Deus. E ficam ali aquelas orações, eu imagino assim, uma imaginação pessoal,
Eu imagino que o anjo vem, leva em taças de ouro, como está escrito em Apocalipse, capítulo 8. Está escrito que ele vem e leva. E quem está ajudando nós a orarmos? É o Espírito Santo. Aí os anjos vêm, pega e leva as nossas orações lá e põe junto do Pai ali. E eu creio que o Pai olha a minha petição e fala, olha, a oração da Diva está ali, mas eu vou deixar para depois eu responder. Eu vou responder agora a da Débora, vou responder a da Maria, vou responder a de outra, que está mais urgente. E às vezes ele olha para mim e fala, não, vou dar mais um tempinho, eu quero ver se ela persiste em adoração, em louvor, em oração, e aí ele fica guardando mais um pouco. Eu teve uma vez que eu estava com uma petição a Deus, e duraram 4 anos de oração e jejum para Deus responder. E quando Deus responde, ele responde na hora certa. E eu vivo aquele versículo de Eclesiastes 3, para tudo há tempo. E o tempo de Deus responder, ele sabe qual é. Nós estamos, às vezes, aflitos, queremos que seja agora, mas tem coisa que Deus responde momentaneamente. Ainda esses dias eu estava com uma necessidade muito urgente, teria que ser na hora, teria que ser naquele momento. E quando eu falei com Deus, eu vou orar agora, Espírito Santo, vem comigo, me ajuda, eu preciso da resposta neste momento, é causa de doença, de enfermidade, e só o Senhor pode fazer, como Pedro, quando chegou na casa daquela sogra de Pedro, tinha que ser naquela hora, ela estava com febre, ela precisava da resposta momentaneamente, na hora. E quando Jesus estava junto de Pedro, Deus estava ali junto, e o Espírito Santo, quando Pedro orou para a sua sogra, que Jesus falou com ele, a sogra de Pedro já ficou curada. E assim aconteceu comigo nesta oração. Estava alguém precisando, com febre, e estava precisando. E aí eu falando com o Pai, no mesmo instante ele respondeu. Irmãos, e assim acontece. E o Espírito Santo, nós precisamos de conhecer, de ter intimidade com ele, de ter intimidade, de falar com ele constantemente e de saber que ele está ao nosso lado, junto de nós, e ele anseia por esta comunhão, ele anseia ter comunhão comigo, ele anseia ter comunhão com você. Se você não tem esta comunhão, procure buscar a comunhão diretamente com o Espírito Santo, passar um tempo adorando o Espírito Santo, adorando ao Pai, adorando ao Filho, e aí você vai começar a sentir a presença dele junto com você, e aí nós podemos cantar e podemos adorar. Certa vez eu estava adorando ao Senhor de madrugada, e ali naquela madrugada agradecendo a Deus, adorando e pedindo ao Senhor como eu devo agradecer. Irmãs, eu ouvi a voz quando soou dentro do meu quarto e me disse, no louvor com a alma, como se fosse um trovão. E eu estava de joelhos, adorando, às 2h da manhã. Irmãos, eu fui para a sala, peguei meu acordeon e passei o restante da noite ali adorando a Deus, em gratidão. E quando nós cantamos aquele hino que fala, então minha alma canta a ti, Senhor. A nossa alma adora ao Senhor, a nossa alma adora ao Espírito Santo, a nossa alma adora ao Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos Senhor, quer dizer que nós estamos, Senhor, a minha vida é tua, eu entrego tudo que eu tenho em tuas mãos.
e em adoração, aí nós podemos sentir a presença gloriosa do Espírito Santo. E eu tenho esta experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Glória ao Senhor, glória a Deus. Eu creio que vocês também têm esta mesma comunhão com o Espírito Santo. E nós somos os remidos do Senhor, e Ele nos ensina, e o Espírito Santo está pronto para nos ensinar a orar, para nos ensinar a pedir. Irmãs, se eu for testemunhar tudo quanto Deus já fez em minha vida, as experiências que tenho com o Senhor, as experiências que eu tenho com o Espírito Santo, já tive maravilhosas experiências, visão, ver assim, com os olhos abertos, já tive muitas experiências que o Senhor já me deu através do Espírito Santo. E por isso eu amo falar sobre o Espírito Santo. Ele é o amigo principal aqui na terra, porque Deus, quando ele enviou Jesus para morrer por nós, e depois Jesus ressuscitou e foi para o céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo para estar conosco. E eu sei, tenho certeza que ele está comigo, que ele está conosco, porque eu tenho comunhão com ele. Eu tenho esta comunhão e conheço quem é o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, e o Espírito Santo, ele pode ajudar você quando estiver em dificuldade. Irmãos, quantas vezes eu tenho clamado a Deus, e quem está ali me orientando nas minhas palavras é o Espírito Santo, que faz isso em nossas vidas. Ele é quem faz a maneira que nós devemos falar, a maneira que nós devemos orar, a maneira que nós devemos dirigir a Deus, e Ele quem nos ensina, que nos ajuda. E quando nós estamos pedindo algo a Deus, diz a palavra do Senhor, em João 15:7, diz: se vós estiverdes em mim, e eu e a minha palavra estiverem em vós, se você estiver enquadrado com Deus, o Deus dos céus, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, tudo que você pedir, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu creio que todas as pessoas que estão ouvindo têm as suas experiências com o Senhor. E eu tenho muitas experiências, tanto de cura, como de pedidos na vida material, na vida espiritual, e tenho muitas experiências gloriosas que o Senhor já tem feito, que muitas delas, às vezes eu posso testemunhar, e muitos, às vezes, nem creem, porque são milagres extraordinários, milagres que, aos nossos olhos, é impossível, mas quando nós temos comunhão com Deus, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo, Ele nos ajuda a orar, a pedir. Irmãos, eu vou testemunhar agora somente esse testemunho, que às vezes para mim foi muito importante, talvez para outros não, mas eu estava construindo uma casa e havia terminado, mas com muita dificuldade, e não tinha móveis na minha sala de jantar. E eu falei com os meus filhos, falei com o meu esposo, falei, eu vou pedir para Deus um móvel para esta sala de jantar que está vazia. E quando eu fiz a minha oração pedindo ao Senhor, eu falei, Senhor, a tua palavra está em mim e eu estou em ti, eu posso pedir. E agora eu creio, Senhor, que tu me atende. Aleluia. Irmãos, passou-se 30 dias, chegou os móveis na minha porta, e até hoje não sei quem foi que pagou numa loja, e veio no nome do meu esposo. Eu fui na loja, falei, ela falou, veio um senhor
um senhor assim muito maravilhoso, muito bonito. Ele veio aqui e pagou à vista. Então, mas eu não sei o nome dele. Ele mandou pôr no nome do seu marido. Irmãos, e o móveis chegou. E eu até hoje glorifico a Deus. Móveis completo. Irmãos, é muitas coisas que eu tenho tido há poucos dias, tive várias experiências há uns dias atrás, estava precisando aqui de piso para essa casa que estou morando agora, e pedi ao Senhor, eu fui em 4 marmorarias procurando o piso, e os preços muito altos, e eu disse, aí eu já tinha ido em 4, eu falei no caminho, andando na rua, eu falei, Espírito Santo, me dirige agora, me ajuda, Espírito Santo, tu sabes, Espírito Santo, a minha condição, eu não tenho, mas me ajuda. E aí o Espírito Santo falou comigo ali na rua, vai na última marmoraria da cidade. E eu fui, obedeci. E quando eu cheguei lá, eu procurei logo o gerente, falei, eu preciso de 200 metros desse piso. Só que eu não tenho condições agora de comprar os 200 metros. Eu vou comprar somente 40 e depois eu compro o restante. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, quantos metros que você precisa desse granito? Eu falei, eu preciso de 200, mas eu só posso comprar 40 agora. Ele disse para mim assim, olha, eu senti agora e vou lhe dar todo o piso. E me deu 300 metros de piso. E eu saí de lá pisando, flutuando, glorificando a Deus, que eu falei, Senhor, eu creio porque eu creio em Ti, mas é uma coisa que aos olhos de muito é impossível. Irmãos, e a minha vida é muita. Eu, quando ainda tinha 12 anos de idade, eu comecei a pedir a Deus o dom da fé. E eu não sabia, ainda muito criança, não sabia que para ter o dom da fé, precisa ter circunstâncias para você ter fé. Mas, quando se pede, Deus faz e não lança em rosto. E, irmãos, eu já passei por muitas coisas em minha vida e tive fé, e Deus me deu a resposta, que precisaria muito tempo para eu testemunhar tudo quanto Deus já fez através da fé, pelo Espírito Santo. Irmãos, e sabe, irmãs, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que a palavra de Deus diz assim, não entristeça o Espírito Santo. E muitas vezes nós, às vezes sem querer, falamos, pensamos, agimos e entristecemos o Espírito Santo. E eu digo agora para todas que estão ouvindo, não estão assistindo esta live, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que habita em vós. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós. E nós temos que estar sempre em comunhão com Ele, em comunhão com os céus. E às vezes, irmãos, nós temos, assim, uma comunhão tão estreita com os céus, que nós falamos com Deus, e Deus age na hora. Deus age na hora certa. E esta filha minha, Dirceia, ela teve osteomielite com 5 anos de idade, não andava, ficou sem andar, fazia o tratamento, o médico dizia, você tem que acostumar, e ela dizia, mamãe, compra uma cadeira de rodas para mim, quero ir lá fora brincar, e não podia, não andava, mas orando,
e as intercessoras valem muito, me ajudaram muito em oração. E um certo dia, ela estava no quarto e eu estava saindo para o trabalho de oração. De repente, ela saiu do quarto pulando e andando. Aleluia! E hoje ela não tem sequelas nenhuma, não sei nem qual perna foi. Não sei nem qual foi a perna, mas porque não ficou, o médico dizia assim, mãe, a perna vai atrofiando, vai ficando seca e não tem solução, não tem essa doença, não tem cura, mas para o nosso Deus tem sim, tem sim. Ele fez este milagre na vida dela, porque tinha uma obra na vida dela. E eu glorifico a Deus por esta oportunidade de poder participar deste grupo que adora a Deus, deste grupo que ouve, que assiste e que entende e que sabe quem é o nosso Deus, sabe quem é o Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que está junto ao Pai. E sabe quem é o Espírito Santo de Deus, aquele que está junto de nós, porque ele foi enviado para estar junto conosco. E eu quero agradecer por esta oportunidade que me foi dada de poder participar e falar desta mensagem sobre o Espírito Santo, que é maravilhoso para nós, que é maravilhoso, companheiro fiel, companheiro nas horas difíceis, porque nós, a Bíblia diz que no mundo são muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que palavra maravilhosa, o salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, se você estiver passando por alguma aflição, saiba que o Senhor livra de todas. Podemos passar, porque nós somos humanos, mas o Senhor prometeu que são muitas, mas o Senhor é aquele que nos livra de todas. Às vezes, Ele permite um tempo, às vezes Ele permite pouco tempo, às vezes Ele permite mais tempo, mas a resposta virá, porque as suas orações, as minhas orações, estão ali junto ao Pai, e Ele está vendo, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nós, Ele está sempre atento às orações, através do Espírito Santo, nós oramos, e o Pai nos ouve, e Ele, no momento certo, no tempo certo, Ele sabe quanto tempo Ele pode demorar, porque Ele conhece você e eu. Ele sabe quanto tempo nós podemos. Ele não dá a luta além daquilo que nós podemos. Assim está escrito, que Ele não dá a prova além daquilo que nós podemos suportar. Ele sabe o tempo certo. Quando se for o tempo que ele souber assim olhar para você e falar, não, aquela filha está pedindo isto e eu tenho que responder. E agora? E aí ele responde, com certeza, ele não esqueceu de você, ele não esqueceu das orações, ele responderá no tempo certo. E eu agradeço a oportunidade, este momento, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.